Os hospitais. A situação, segundo ele, pode representar riscos para quem necessita dos serviços de saúde. O que é que está acontecendo? São profissionais generalistas em vagas para médicos especialistas. E a gente agora vai conversar com o presidente do Sindicato dos Médicos, Edmar Fernandes, para entender um pouco melhor essa situação. Bom dia, Edmar Fernandes. Olá, bom dia, Juliana. Para começar aqui, obrigada, doutor. Para começar aqui a entrevista, a gente queria que o senhor contextualizasse o que é que está acontecendo. Isso já está ocorrendo nas unidades de saúde do Estado? Explica para a gente. Para as pessoas entenderem, que as administrações públicas, prefeituras, governo do estado, eles estão usando um artifício que é contratar empresas para gerenciar algumas categorias, no caso, a categoria médica. E o governo do estado, ele fez uma licitação para que uma empresa pudesse assumir a gestão de todas as unidades de saúde da SESA, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, por 10 anos. E aí venceu uma empresa do Rio de Janeiro chamada HJM. Só que existe uma grande polêmica, um grande problema quando você contrata essas empresas, porque elas são empresas que elas não são da medicina, elas não são cooperativas médicas. Por exemplo, existe a cooperativa dos cirurgiões, a cooperativa dos anestesistas, e essas empresas elas não têm médicos na sua base. Quando ela ganhou a licitação, colocando valores lá embaixo, sem ter médico, quando ela foi assumir, ela não tinha médico para poder trabalhar no HGF, trabalhar no EMOS, trabalhar no Hospital São José, que é um hospital de referência em infectologia. E aí ela poderia ser desclassificada por isso. E aí ela entrou com uma ação na justiça, querendo para que a SESA aceitasse que médicos generalistas, qualquer médico que ela conseguir encontrar, colocasse no lugar de especialistas, por exemplo, do Hospital do Coração, que são cardiologistas, do Hospital São José, que são infectologistas, do Hospital da EMOS, por exemplo, que são hematologistas. E então, isso já está acontecendo ou é algo que vai acontecer ainda? Já tem médicos generalistas em locais que deveriam ter médicos especialistas? Juliana, essa discussão da contratação dessas empresas, ela já é polêmica justamente por isso, né? Quando você faz uma licitação por menor preço, né? Por exemplo, a empresa que disser que vai trabalhar pelo menor preço, você vai ganhar, fez com que, ao longo do tempo, os médicos que são generalistas, que não são especialistas, eles fossem tomando lugar dos especialistas. Então, por isso que é polêmico, né? Em vez de nós estarmos buscando qualidade para as unidades de saúde, para atender a população, nós estamos só buscando o menor preço, né? Então, essa prática, ela tem sido nociva para a gestão da saúde. Tá, doutor Edmar, existe alguma lei que determine que nessas vagas para médicos especialistas só possam atuar médicos especialistas? Existe alguma coisa na legislação ou mesmo na categoria, né, dentro do conselho, uma determinação em relação a isso? A nossa própria tripé de orientação médica, legal, né? Que, por exemplo, você tem que, por mais que eu, como médico, eu possa exercer, fazer qualquer atividade médica, mas se eu fizer algum procedimento em que eu não sou especialista naquilo, eu posso incorrer em perícia, né? Então, por isso, por exemplo, no Hospital do Coração, que é um hospital que é da linha de cuidado cardiológica, né? Os cardiologistas, pessoas que chegam com infarto, com hipertrofia miocárdica, enfim, vários problemas cardíacos,
O mais capacitado para seguir esses pacientes são cardiologistas, assim como o Hospital São José, que é o hospital de referência do Norte-Nordeste, inclusive de infectologia. Um generalista não vai ter uma competência, um estudo, uma qualificação para seguir pacientes, por exemplo, pacientes de AIDS, tuberculose, doenças raras, doenças inclusive multiresistentes, como o infectologista faz. No hemócio, hematologista, doenças de sangue, neoplasias sanguíneas, quem melhor conduz são os hematologistas. Então, por isso que, principalmente nessas grandes unidades de referência, o especialista serve para dar esse atendimento qualificado para a população. Os generalistas, que na verdade hoje em dia, Juliana, até uma evolução que teve da medicina, antigamente o generalista ficava muito naquela questão dos postos de saúde, né? A atenção primária, e você vê que já teve uma mudança, já tem o médico de família e comunidade que tem o mínimo de 2 anos a 3 anos de estudo para tirar seu RQE, né, para ter sua especialidade. Então, não cabe mais hoje em dia você colocar esses generalistas no lugar desses especialistas. Lembrando aqui, só para deixar o nosso ouvinte com mais informação, o médico, né, para ser reconhecido como especialista, né, deve ter concluído a residência médica, né, credenciada pelo MEC, ou deve ter obtido um título de especialista por meio de sociedades médicas reconhecidas como o CFM e a AMB. Né, ele pode exercer, o generalista pode exercer a medicina em geral, né, mas não pode assumir funções, cargos ou procedimentos exclusivos de alguma especialidade. Isso pode configurar infração ética, propaganda enganosa e risco ao paciente. Seria mais ou menos essa definição. Há uma discussão aqui, a gente até já trouxe um médico para conversar com a gente sobre isso, de dificuldade dos médicos, muitas universidades, né, cursos de medicina, e dificuldade e poucos cursos de residência, poucas vagas para residência, né? A categoria está realmente enfrentando esse gargalo em relação à residência médica, por exemplo? Juliana, nós temos que lembrar que, por mais que tenha muitos médicos, não necessariamente as pessoas tenham a aptidão, o prazer de ensinar. O ser professor é um dom à parte, é um desejo à parte. Então, quando você vai abrir uma residência médica, que é uma pós-graduação, os médicos eles precisam ter mestrado, ter doutorado, eles precisam estar vivendo, né, em pesquisa, né, porque você, por exemplo, o médico é geral, o médico generalista, ele vai entrar na parte de dermatologia. Existem inúmeras doenças dermatológicas, que existem pesquisas, né, existem doenças que não são bem... é difícil dar o diagnóstico, existem exames avançados para ajudar tanto no diagnóstico como no tratamento. Então, a pessoa vive isso. Essa pessoa é mais capacitada para te ensinar a ser um dermatologista do que uma pessoa que está ali somente para receber o dinheiro como professor. Não casa isso bem, tá? Então, a residência, o problema da residência é porque nós temos poucas pessoas com aptidão, capacitados para realmente dar aula. Por isso que o processo de formação, ele não pode ser exponencial. Ele é geométrico. Você vai formando muitos profissionais, e parte desses profissionais é que vão virar professores do futuro. Opa, tô ouvindo. Pronto. É porque no finalzinho da sua resposta caiu aqui a nossa conexão. Só pra gente finalizar, né? O senhor explicou muito bem, né? Que precisa dessa aptidão para ensinar, por isso que muitas vezes acaba tendo menos vagas para as residências. Para a gente finalizar aqui nossa entrevista, o sindicato entrou com alguma ação para evitar que esse problema dos médicos generalistas assumirem áreas de médicos especialistas nas unidades de saúde aqui do Ceará? Entrou com alguma ação para isso? Já tem alguma conversa com a Secretaria de Saúde do Estado em relação a isso? Tanto a gente entrou na parte administrativa, né, que é procurando negociar, explicar para a Secretaria de Saúde como isso pode ser danoso, assim como a gente já vai falar, inclusive, com o próprio juiz que deu a sentença liminar,
e nós estamos entrando como interessados na causa nesse processo para evitar que isso aconteça. Até porque, pessoal, é um precedente muito perigoso para, inclusive, outros estados. A gente faz parte da Federação Nacional dos Médicos, eles estão cientes disso e todos estão com eles, que a gente não quer que essa jurisprudência aconteça em outros lugares. Perfeito. Então, a gente aguarda também, saber também do que vai acontecer a partir de agora, a partir dessa decisão do Sindicato dos Médicos. Obrigada aqui, doutor Edmar Fernandes, por trazer aqui os detalhes sobre essa denúncia que o senhor divulgou nas redes sociais. Obrigada e até a próxima. Obrigado pela possibilidade de passar essa informação para a população, Juliana. Muito obrigada. A gente entrevistou o doutor Edmar Fernandes, que é presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, sobre essa denúncia, né, da chegada de médicos generalistas, onde deveriam estar médicos especialistas, né, em algumas unidades de saúde aqui do estado. A gente também já entrou em contato com a Secretaria da Saúde do Ceará. A gente espera retorno da CESA para explicar melhor para a gente e também para a população o que está acontecendo em relação a essa